Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu companheiro, se liga só, nosso assunto hoje é a crase e é um assunto muito importante. Eu sei que de vez em quando a gente fica naquela ânsia, nossa, eu tenho que aprender isso o mais rápido possível, se eu aprender isso em 5, 10 minutos é a melhor coisa a se fazer. Só que, gente, vamos lá. Devemos parar de ser imediatistas e pensar que dá para resolver algo em 5 ou 10 minutos. Na verdade, a videoaula ela te auxilia, é óbvio, de forma muito mais rápida do que você aprendeu na época da escola. Mas o que faz realmente o aluno entender é o tempo que ele disponibiliza para realmente estudar. É pegar um assunto de crase e aprender a base. E depois, trabalhar em cima de exercícios e quantas vezes for necessário visitar novamente o assunto. Então, você deve ter paciência. Ninguém aprende alguma coisa de uma hora para outra. Para eu poder ministrar essa aula aqui para vocês e qualquer outro professor também chegar aqui e ministrar uma aula com calma, com excelência, com uma boa didática, passou muito tempo para poder aprender isso daqui. Então vamos trabalhar com calma e tranquilidade para que você nunca mais erre esse assunto. Afinal de contas, em qualquer prova de concurso público tem um assunto que sempre cairá, que é o assunto da crase. Então vamos lá. Para início de conversa, meu companheiro, vamos começar a entender o que é a crase. Se eu botar aqui, esse A e esse acentozinho aqui em cima e te perguntar o que significa esse acentozinho. Deixa eu até colocar maior aqui, Vou colocar assim, Tem muito aluno, eu tenho certeza disso, que vai falar assim, Sidney, isso é a crase. E não é. Na verdade, esse camarada aqui, para você que já sabe e você que ainda não sabe, vai saber agora, isso aqui é um acento grave indicativo do fenômeno de crase. E o que é o fenômeno de crase? O fenômeno da crase é um fenômeno de fusão entre duas vogais idênticas. Então aqui, eu vou ter a fusão do A com o outro A. Agora, isso daqui não é o único processo que faz com que isso caia sempre nas provas de concursos públicos. Na verdade, quando eu falo de crase, eu tenho diversos casos de crase, tanto na língua portuguesa quanto em outras línguas. Só para citar como exemplo, a palavra dor que a gente conhece hoje em dia, ela já foi dolore, depois passou a dolor, depois a dor, até chegar à palavrinha como nós conhecemos, dor. Então, turma, quando chegou nesse momento aqui, dor, o que eu tinha aqui, duas vogais idênticas, e para se transformar na palavra dor, o que houve? Uma fusão entre duas vogais idênticas, isso é crase. Agora, será que isso daqui vai cair na tua prova de concurso público? Claro que não, a não ser que você vai fazer uma prova de especialização, mestrado ou doutorado na área de letras, ou que você já seja professor de língua portuguesa e vai fazer uma prova para o estado, para o município, ou então para uma escola federal. Agora, se não for o caso, com certeza não vai cair isso na tua prova. Agora, por que este outro assunto aqui de crase cai bastante? Vamos lá. Aqui é um processo fonológico, beleza? É a fusão de duas vogais idênticas. Só que não é só isso. E geralmente o aluno falante comum, ele acha que é apenas isso, um processo fonológico. E é por isso que ele erra no dia da prova, porque ele acha que esse acento aqui se deve a uma força no A que na verdade não existe. Aí quando ele vai falar o A, quando ele sente que tem uma força maior, ele acaba confundindo, achando que aquilo realmente existe, e ele acaba colocando um acento grave. E gente, esse processo de crase aqui não é só um processo fonológico, também é, mas é um processo morfológico e também um processo sintático. Morfológico porque eu tenho duas classes gramaticais aqui. Eu tenho uma preposição e eu tenho um artigo. E por que é sintático? Porque, gente, para esta preposição existir, o termo anterior tem que exigir
esta preposição. Então, se é um processo de exigência, é um processo de regência, é um processo sintático. Então, isso daqui se deve ao fato de cair muito em concursos públicos. Agora, vamos trabalhar um negocinho que vocês aprenderam na época da escola, que foi um macetinho. Porque é o seguinte, eu vou ensinar hoje para vocês todos os casos. Mas, turma, para que haja crase, basta eu conhecer o anterior, tem que exigir a preposição a e o termo posterior admitir o artigo a. Logo mais, a gente vai ver isso nessa aula mesmo. Então, olha só. Se liga só o que vai acontecer aqui. Na época da escola, qual foi o macete que nós aprendemos? Nós aprendemos isso daqui, ó, substituir o a pelo ao. Caso isso ocorresse, eu iria saber que realmente tem um acento grave indicativo do fenômeno de crase. Didaticamente falando, que eu teria um a craseado. E isso foi um macete que nós aprendemos na época da escola. Detalhe, não é um macete, é apenas a constatação da regra geral. Aí, quando eu tenho esse ao, observa o que é o ao. O a é a preposição a e o o é o artigo o. Por que eu tenho o artigo o? Porque é uma palavra masculina. Então, se for uma palavra feminina, eu vou ter o artigo a. Então, nós vamos trabalhar em cima desse processo aqui para que você possa entender como é que se faz uma questão de crase, tá? Então, vamos lá, vamos para o primeiro slide para você poder entender isso daqui, meu companheiro. Já está aí no teu material, se não tiver, aliás, está, mas pega e vai sempre escrevendo, tá? Uma dica que eu sempre dou para o meu aluno é trabalhar a videoaula como se fosse realmente uma aula presencial. Pegar e copiar, fazer as devidas anotações, que assim ele vai massificando o conhecimento. Então vem aqui comigo, ó. Regra geral, haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição a e o posterior admitir o artigo a. Então, turma, por que muita gente erra no dia da prova? Porque o aluno ele tem o hábito de olhar só para o termo anterior. E a banca sabe disso. Então, o camarada coloca o termo anterior exigindo a preposição a. Aí, o que acontece com o candidato? E tem crase, ó, está exigindo a preposição a, mas ele esquece de olhar para o termo posterior. Aí, às vezes, o termo posterior é uma palavra masculina, ou então uma palavra no plural, um pronome que não admite artigo e, consequentemente, não haverá a crase. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar aqui agora. Então, se liga só. Olha essa frase. Eu me referi à diretora. Aqui você já está vendo que tem um processo de crase. Beleza. Tem duas vogais idênticas. No caso aqui, para haver a crase, tem que ser as duas vogais, o a. O a preposição mais o artigo. E como é que eu sei que tem preposição e tem artigo? Eu tenho que olhar para o termo anterior e para o termo posterior. Alguns autores vão chamar o termo anterior de termo regente e o termo posterior de termo regido, mas é uma mera questão de nomenclatura. Então, o que eu vou fazer quando eu ficar na dúvida se tem ou não tem um acento grave indicativo de crase? Eu vou olhar para quem aparece antes do A e para quem aparece depois do A. Então, eu vou chamar de termo anterior e termo posterior. Então, vamos lá. Eu me referi. Quem se refere a alguém. Então, o termo anterior, ele exigiu a preposição a. Aí eu vou olhar para o termo posterior e ver se ele realmente admite o artigo a. Aqui no caso, o termo posterior é a palavra diretora. E a palavra diretora, eu já bem sei, é um substantivo feminino que admite o artigo feminino a. Então, por isso, eu vou ter a fusão da preposição a mais o artigo a. Consequentemente, eu terei o a craseado, ou seja, o fenômeno da crase. Agora, se liga. Se no dia da prova você não tiver calma e tranquilidade para avaliar nesta perspectiva, o que você vai fazer? Você vai fazer aquele macetinho que, na verdade, é apenas uma constatação da regra geral. Ah, professor, mas eu vou lembrar. Não, nem sempre você lembra de tudo isso, porque de vez em quando nós fazemos provas em locais que não são tão adequados assim. Então, você está sentado numa janela, batendo sol, te atrapalhando ali. Geralmente, a prova é domingo, está rolando um pagodão, e aí você está escutando a Alcione, aquilo vai te dispersar. Então, o que você vai fazer? Você vai recorrer a um macetinho,
de forma muito, lúcida. Então vamos lá, eu estou na dúvida se tem ou não tem esse acento grave aqui. O que eu vou fazer? Eu vou substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Então aqui, ó, eu me referi à diretora. Não sei se tem ou não tem crase. Então coloca diretor. Aí como é que você vai fazer? Eu me referi a diretor ou diretor ou ao diretor? Eu me referi ao diretor. Quando você fez este macete e percebeu, opa, se tem ao, é porque eu tenho crase. Na verdade, foi apenas a constatação da regra geral, em que você tem o a, que é uma preposição, que foi exigida por quem? Pelo termo anterior, e você tem o artigo o, que foi admitido pelo substantivo, que é o termo posterior aqui no caso. Vamos lá, diretor é um substantivo masculino, por isso utiliza um artigo masculino o. Agora, ao transformar em diretora, qual será o artigo? Se diretor, que é o substantivo masculino, admite o artigo, o substantivo feminino também vai admitir o artigo, só que vai ser o artigo feminino a. Então aqui eu terei a crase. Tranquilo? Agora, nem sempre isso vai se dar de forma eficaz. É óbvio que isso vai ocorrer em 99% dos casos na língua portuguesa. Então, se porventura você tiver com dúvida, você pode utilizar. E se você estiver fazendo uma redação, na hora da produção textual, com certeza isso vai te auxiliar bastante. Poxa, estou na dúvida se tem ou não tem a crase. Faz essa troca que com certeza vai funcionar. Agora, sabendo disso, algumas bancas, alguns avaliadores, eles tentam derrubar o candidato. Então, o que eu vou fazer aqui contigo? Eu vou colocar 4 frases para que você possa analisar. Eu não vou colocar a crase, vou colocar apenas as 4 frases. E nós vamos tentar trabalhar em cima deste macete que você aprendeu na época da escola e com certeza aprende em todos os cursinhos. Mas você vai perceber que nem sempre ele funciona. Mas eu vou te mostrar o caso em que ele não funciona, para que você tenha este conhecimento e possa utilizar o macete nas outras situações que com certeza vai te auxiliar. Então vem aqui comigo, ó. Primeira frase. Fui à feira. Segunda frase. Cheguei à escola. Terceira frase. Cheguei à casa. E quarta frase. Visitei a casa do Pedro. Então, o que você vai fazer aí na sua casa? Você agora, nem que você precise dar um pause, você vai olhar e você vai tentar resolver tudo sozinho. Beleza? Então faz isso aí. Agora que você já resolveu, espero que você tenha resolvido, nós vamos tentar fazer. Vamos criar uma situação de aula. Você vai me responder, ó, fui à feira, tem ou não tem crase? Aí você deve pensar, não sei, professor. Fiquei na dúvida, aqui na hora eu chutei. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer um macetinho. E eu vou mostrar para você que tem aluno que vai acertar isso daqui, porque ele vai lembrar da época da escola. E tem aluno que vai errar alguma situação aqui, exatamente por já ter estudado e ter feito cursinho. Então vem aqui comigo, ó. Fui à feira. Faz o macete. Substitui feira por uma palavra masculina. Por exemplo, mercado. Fui ao mercado. Então, se fui ao mercado, se tem o ao, o que eu tenho? Eu tenho o termo anterior exigindo a preposição a, porque se eu fui a algum lugar, e eu tenho o termo posterior admitindo o artigo. Então aqui eu tenho crase e está certinho. Agora, você que está fazendo um cursinho vai acertar, mas o camarada que nem fez cursinho, aquele que decidiu fazer a inscrição no concurso, ele também vai acertar, porque ele vai lembrar da época da escola, porque nós sempre lembramos daquele ensino fundamental. É uma memória que fica muito forte na nossa mente. Aí o camarada vai acertar. Aí depois, cheguei à escola. Você vai substituir escola, por exemplo, por colégio.
Aí você vai colocar, cheguei ao colégio. Professor, se cheguei ao colégio também vai ter a crase, não é? Claro, vai ter. Agora, o que foi isso? Apenas uma constatação da regra geral, em que o termo anterior, o verbo chegar, quem chega a algum lugar, exigiu a preposição a. E o termo posterior, no caso aqui escola, um substantivo feminino, admitiu o artigo a. Só que agora nós chegamos num caso em que muita gente vai errar. Cheguei a casa. Aí o aluno vai falar assim, poxa, cheguei a casa, cheguei ao apartamento. Então, se eu cheguei ao apartamento, eu tenho o acento grave, eu tenho a crase. Só que aí, infelizmente, não tem... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Se você gostou, se você quer continuar assistindo essa videoaula até o final, quer fazer o nosso curso completaço e super atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, convido você a acessar nosso site, o site lacconcurso.com.br. Lá tem um curso completaço para este concurso pós-edital. Olha só, meus amigos, nosso curso completaço, o investimento é apenas de 10 mensalidades de R$20, prazo de acesso de 100 dias. Durante esse período você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Nós acreditamos muito no nosso curso, acreditamos muito na nossa prestação de serviços, que ano passado e o começo desse ano, nós já lançamos 4 turmas pré-editais. Claro, com a publicação do edital, nós lançamos agora a turma pós-edital. E nós teremos, confirmado, já está disponível para vocês aí, 3 turmas pré-edital. Aliás, pós-edital. Turma 1 começa dia 21, que é o nosso personal coach. Esse personal coach é o estudo e regime de metas, na qual você vai ter todos os dias uma meta de estudos e pode ter certeza, se cumprir essas metas, lá no dia da prova, no dia 29 de maio, você estará competitivo. A turma 2 começa no dia 11/4 e a turma 3 no dia 25/4 é a nossa turma de reta final. Você pode se matricular nesse exato momento que nós já antecipamos a primeira semana de aula para vocês. Pode vir, pode estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, eu fico com Deus e espero você. Tchau, tchau.